Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Essa é uma das aulas que eu mais gosto, porque nós vamos estudar uma das aplicações das integrais. E normalmente nos cursos de exatas e outras áreas afins, né? Quando se estuda cálculo diferencial e cálculo integral, tem-se a impressão de que são conteúdos que não servem para nada. E isso não é verdade. A integral ela tem uma série de aplicações e uma delas a gente vai ver nessa aula de hoje. Eu costumo sempre falar com os alunos que devem ter um espírito crítico de perguntar o porquê de ter que estudar aquilo dali, para que serve esse conteúdo, se tem alguma aplicação direta na área, né, de formação. Então, vem comigo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é considerar uma função f de x, que eu estou representando aqui no plano cartesiano. E aí, o nosso objetivo é calcular a área abaixo dessa curva num intervalo onde eu sei que essa função ela é contínua. Vamos supor que eu tenha, então, aqui o intervalo AB. Então, eu quero calcular a área disso daqui, né? Bom, se a gente tivesse aqui a formação de um retângulo, ou de um triângulo, ou de um trapézio, ou de alguma figura cuja área fosse conhecida, estava fácil o cálculo. Mas nesse caso eu tenho essas curvaturas. Então é aí que entra a questão da integral. Nós vimos nas aulas passadas o que é chamado de soma de Riemann, que nada mais é do que a gente define vários retângulos abaixo da curva, aí eu calculo a área de cada um desses retângulos e no final eu faço um somatório. Esse somatório é representado pela integral. Então, gente, a ideia principal é, se eu quero calcular a área dessa região aqui que está abaixo da curva, é como se eu imaginasse uma série de retângulos aqui, cuja base está em x e a altura é representada pela função f de x, né? Então, aqui eu estou representando retângulos até chegar no final aí desse intervalo, né? Que é x igual a b. E aí, quando a gente faz o somatório desses retângulos, para essa área se aproximar o máximo possível do valor da área real, é necessário que essa base ela tenda a zero. Então, quando eu faço o somatório das áreas desses retângulos que estão abaixo dessa curva, é a mesma coisa de estar calculando a área total abaixo dessa curva, tá? Eu vou pegar aqui um retângulo qualquer para a gente poder definir o elemento aqui desse retângulo. Então, lembrando, gente, que quando eu vou calcular a área do retângulo, nada mais é do que o produto base vezes altura. Então, basicamente, isso que a gente vai ter que definir ao fazer o cálculo da área dessa região, tá? A base aqui, ela sofre uma variação de A até B e essa base está em X. Eu poderia chamar isso aqui de ΔX, mas para esse cálculo de área funcionar, esse ΔX ele tem que tender a zero. Então, por isso que aqui aparece um diferencial, um dx. E a altura desse retângulo, vocês podem perceber que essa altura ela não é fixa. Por exemplo, se a gente pegar aqui nesse primeiro trecho, eu tenho uma altura menor do que a do segundo trecho, menor do que a desse terceiro e assim sucessivamente. Chega um determinado ponto que essa altura é menor, então não dá para a gente definir essa altura por um número real. Mas olha só que legal. Podem perceber que a altura vai depender de um ponto que está na função f de x menos um ponto que está em cima do eixo x. Então, essa altura ela está em y, portanto, eu vou sempre escrever y igual a alguma coisa. Quem é y na parte superior? É a função f de x, e o y representado por esses pontinhos aqui que estão no eixo x, eu tenho que y é igual a zero. Então, notem que a gente vai ter um somatório de áreas, né, de retângulos que vão de A até B em x e que tem uma altura que depende aí do valor da f de x menos pontos que estão sobre o eixo x. Então, dessa maneira, a gente vai representar essa área simplesmente por uma integral de A a B. Aí eu já vou colocar aqui um dx, por quê? Porque quando eu falo de A até B, eu estou falando da variação que acontece em x. A gente vai ver mais à frente que essa variação ela pode acontecer em y também. E a altura desse retângulo vai ser f de x menos zero. Então, essa altura vai depender dessa diferença aqui, resultando apenas em f de x. Então, pessoal, quando eu faço o cálculo da integral de a até b de f de x dx, é o mesmo que calcular a área que está abaixo dessa curva f de x no intervalo de a até b, desde o x a até o x igual a b.
Algumas dúvidas podem surgir com relação a essa representação. Por exemplo, se a gente pegar aqui no plano cartesiano, vamos supor que eu tenho agora a f de x representada aqui, e eu quero calcular a área abaixo dela no intervalo AB. Então, notem que a diferença em relação ao primeiro gráfico, eu coloquei tanto A quanto B positivos, né? Não tem problema a gente ter esses valores aí negativos ou um deles negativo, tá? Se eu quero fazer o cálculo dessa área, a gente vai usar a mesma ideia utilizada acima, de modo que eu vou ter integral de A até B dx, porque essa base do retângulo está em x. Eu recomendo que vocês sempre façam um retângulo para fazer essa representação, porque facilita muito na interpretação. Então, a base ela vai de A até B, essa base é um dx, e a altura está em y. Então, essa altura vai depender de um ponto da função menos um ponto que está em cima do eixo. Então, y é igual a f de x, y é igual a zero. Faço a diferença das duas, né? Sempre pegando a maior menos a menor. A maior é que está em cima, a menor é que está embaixo. E aí, agora eu vou representar, então, dentro do integrando. Vai ficar a integral de A até B de f de x dx. Estou fazendo base vezes altura. Comparando essas duas integrais, essa com essa, olha, elas são idênticas. Por que elas são idênticas? Porque a gente está falando do mesmo raciocínio lógico. Não importa se esses valores de A e B são positivos ou se são negativos, tá? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque pode acontecer a seguinte situação. Imaginem que agora eu tenho uma f de x aqui embaixo, ó. E aí eu quero calcular a área dela nessa região, onde o x varia de A até B. Agora, se a gente for representar o retângulo para poder montar a integral direitinho, nós vamos ter uma variação de A até B, essa variação é dx, e percebam que a altura ela está em y. Só que aqui, gente, tem que tomar um certo cuidado, porque se eu vier aqui representar um elemento desse retângulo, eu vou ver que a altura dele vai ser um ponto sobre o eixo x menos um ponto sobre a função. Essa função eu estou chamando aqui de fx também. Então, é diferente dos casos anteriores. Notem que no caso anterior, a gente tinha a função como maior valor menos o eixo x. Agora é diferente, eu tenho o eixo x menos algum ponto sobre a função. Então, qual que é a consequência disso? Que aqui em cima a gente tem um y igual a zero, significando que eu estou pegando pontos em cima do eixo x, menos um ponto da função que é y igual a f de x. O que vai mudar? Quando a gente faz essa subtração, aqui vai ficar zero menos a f de x, essa f de x ela vai ficar negativa. Então, na hora de fazer o cálculo dessa integral, a representação correta para a área vai ser área de A até B menos fx vezes dx. O que acontece se você esquecer esse sinal? Você vai perceber que o resultado dessa área vai sair negativo. Não existe área negativa. Então, é uma forma de você indicar que alguma coisa não está correta dentro do seu integrando ou nos limites aí de integração, tá? É bem comum também, se vocês quiserem extrair esse negativo, basta inverter os limites de integração. Se a gente passar a escrever integral de f de x dx, para dar o mesmo resultado, vai ser uma integral de b até a. Eu costumo fazer dessa forma aqui, para a gente não ter que usar decoreba nenhuma, tá? Somente interpretação a partir de gráfico. Pode acontecer também da gente pegar a área entre duas funções conhecidas, por exemplo, imagine que essa daqui seja uma f de x e essa função aqui seja uma g de x, e eu quero a área desde xa até xb, nesse intervalo. Eu quero a área dessa região aqui. Bom, como eu comentei agora há pouco, vale muito a pena vocês representarem sempre um elemento de área através do retângulo, tá? Porque aí fica tão tranquilo de definir os limites, as funções, tudo direitinho. A base desse retângulo vai de A até B, então é uma variação que aparece em x, logo a altura vai ser dada em y. Aí eu venho aqui na figura e represento um retângulo qualquer. Observem que a altura desse retângulo vai ser um ponto que está sobre a curva f de x, menos um ponto que está sobre a curva g de x. Então, aqui, pessoal, vai ser necessariamente nessa ordem. F de x menos a g de x. E aí, portanto,
a nossa integral ela vai sair com uma cara. A área definida, né, entre essas duas curvas no intervalo AB vai ser integral de A até B, f de x menos AG de x, vezes dx. Só que aqui eu tenho que colocar um colchete. Percebam que aqui eu tenho base e aqui eu tenho altura. E isso é muito legal, gente, porque quando você faz o cálculo dessa integral, não importa a cara dessa função, o resultado vai ter 100% de precisão, tá? A gente vai pegar um polígono conhecido para fazer o cálculo da área, para vocês acreditarem que isso daí dá certo, tá bom? Então, agora a gente vai pegar e vamos calcular a área definida por essa reta, que eu estou chamando de y igual a 3x, com o eixo x e com a reta x igual a 2. Então, eu estou falando sobre essa região aqui. É claro que no dia a dia, se cair alguma coisa assim para vocês, é mais fácil calcular pela área do triângulo, né? Então, se a gente fizer pela área do triângulo, nós só temos que lembrar como que é a definição dessa área. Nada mais é do que base vezes altura dividido por 2. Notem que a base desse triângulo mede 2, a altura dele mede 6 e vou dividir o resultado aqui por 2. Dá para simplificar, a área dele vai ser 6. Como a gente está falando em área, nós vamos colocar 6 unidades de área. Se a gente estivesse conhecendo aí a unidade, metro, centímetro, quilômetro, a gente faria metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado. Então, nesse caso, vai ficar só 6 unidades de área. Olha que legal quando a gente coloca isso na integral. Primeiro passo, eu vou representar um retângulo como elemento de área para a gente poder definir o que vai aparecer no integrando. Então, notem o seguinte. Aqui, a base, ela está variando de x igual a 0 até x igual a 2. Então, de 0 a 2, e aqui eu tenho um dx. A altura vai ser dada em y. Aí, o que é essa altura, pessoal? Peguem um retângulo qualquer dentro dessa região para a gente poder analisar. Então, nesse retângulo aqui, a altura, ela vai de um ponto que está na função y igual a 3x, menos um ponto que está em cima do eixo x, onde y é igual a 0. Então, na hora de fazer a altura, basta eu subtrair um do outro, 3x menos 0 vai dar o próprio 3x. Então, olha só que massa. A área, então, vai ser integral de 0 a 2 da função 3x vezes dx. 3x é a altura do triângulo e dx é a base. Quando eu faço, então, a integral, o símbolo, né, tem essa curvatura, porque lembra uma soma. Eu estou fazendo a soma de vários retângulos que estão dentro dessa região e que tem uma base extremamente pequena, beleza? Aí, agora, é aplicar as técnicas que vocês já sabem de integral. Então, eu posso tirar esse 3 do integrando, se eu quiser, ou já pode fazer direto. Na altura do campeonato, vocês já podem fazer essa integral aqui de forma direta, tá? Quem não sentir segurança, faz passo a passo. Então, eu tenho 3 integral de 0 a 2 de x dx. Então, eu vou ter 3 vezes integral de x elevado ao quadrado sobre 2. Por quê? Porque eu somo uma unidade ao expoente, o expoente é 1. Então, esse resultado vai ser 2 e divido por esse resultado, variando de 0 a 2. Eu não posso esquecer de indicar essa variação porque é uma integral definida. Então, aqui eu tenho 3x ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 2. Agora, eu posso aplicar os limites de integração, aplicando sempre o limite superior primeiro e lembrando que onde que a gente vai aplicar? Depende da variável de integração. A variável é x, então eu vou aplicar aqui, ó. Aí vai ficar 3 que multiplica 2 ao quadrado, dividido por 2, apliquei o limite superior, menos, agora eu vou aplicar o limite inferior, 3 vezes 0 ao quadrado, dividido por 2. Aqui eu estou fazendo passo a passo por uma questão de didática, mas quem quiser fazer isso aqui direto também pode. Então, fazendo aqui as continhas, vai dar 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, essa área é igual a 6 unidades de área, o mesmo resultado obtido ali em cima, tá vendo? Então, assim, se vocês pegarem qualquer tipo de figura e aplicarem integral, desde que você defina a função corretamente e defina também os limites de integração, o resultado tem 100% de precisão. Então, pessoal, nesse primeiro exemplo, a gente vai calcular a área da região sombreada.
Na primeira, eu tenho uma sombra acima do eixo X e na segunda parte aqui eu tenho uma sombra abaixo do eixo X. Tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Se eu representar um elemento de área aqui, um retângulo, olha como que vai ficar. A base dele está variando de 0 até π, vou colocar aqui, de 0 a π, e isso aqui é um dx, então a altura vai ser dada em y. Aí notem, gente, que a altura vai ser um ponto sobre a função, que é seno de x, menos um ponto sobre o eixo x. Quando eu falo do eixo x, o y é 0, certo? Só que quando a gente pega a segunda parte, aqui, se eu fizer a representação do retângulo, olha o que acontece. O x varia de π até 2π, então até aqui nenhuma novidade. Porém, quando a gente fala de altura, é um ponto sobre o eixo x menos um ponto sobre a curva, sobre a função seno de x. Então, isso faz toda a diferença. É y igual a 0 menos y igual a seno de x. E aí, o que acontece para quem não prestar atenção nesse detalhe? Se você calcular uma única integral de 0 até 2π e você faz a função menos 0, você vai ver que esse resultado vai dar 0. E não existe área igual a 0, né? Aqui essa área, ela tem um determinado valor, por menor que ele seja, mas tem um valor. Então, a gente tem que tomar o cuidado. Quando acontece isso, dessas definições ficarem diferentes, a gente pode fazer um somatório aqui. Mas olha se faz sentido. Se eu peço para vocês calcularem a área de uma determinada região, imagina que eu tenho então aqui um trapézio. Eu posso usar a fórmula direta do trapézio ou eu posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Calcular a área desse triângulo primeiro, calcular a área desse retângulo depois e soma os dois resultados, não posso? Fica correto também. A mesma coisa com a integral, gente. Nós podemos separar isso em várias integrais se for do nosso interesse, tá? Então, a área dessa região sombreada vai ser da primeira curvatura. A gente vai ter integral de 0 até π, aí eu já sei que é um dx, porque eu tô olhando aqui no meu retângulo. Seno de x menos 0, então seno de x, vezes dx, sempre fazendo base vezes altura, tá? Mais a integral da segunda parte, que vai de π até 2π, só que aqui eu tenho que fazer 0 menos seno de x. E aí o seno de x ele vai sair negativo. Então, vai ser a integral de menos seno de x dx. Portanto, essa área vai ser a integral do seno de x. Você vai lá na tabelinha, se você não souber isso de cor, consulta essa integral, você vai ver que ela é menos cosseno de x, com uma variação de 0 até π, mais a integral de menos seno de x é o cosseno de x, variando de π até 2π. A partir de agora, se vocês quiserem escrever assim, ó, menos cosseno de x, variando de 0 a π, também fica correto, tá? Para de repente não embolar uma parte com a outra na hora de fazer o cálculo. Mas eu vou fazer cosseno de x variando de π até 2π, beleza? Lembrando, gente, que para conferir, até esse momento é possível. Por quê? Você faz a derivada de menos cosseno de x. Vai ser menos seno. Voltou nessa primeira parte aqui, olha. Quando você faz a derivada do cosseno de x, dá menos seno de x. Voltou nessa daqui, tá vendo? Então, quer dizer que a gente escreveu aí as primitivas corretas, tá? Aí, agora, só falta a gente aplicar os limites. Lembrando de aplicar sempre o superior menos a aplicação do limite inferior. Então, vai ficar menos cosseno de π menos cosseno de 0. Mais, aplicando o limite superior da segunda parte, vai ficar mais cosseno de 2π menos o cosseno de π. E agora faz a substituição aí com cuidado. Então, aqui, ó, o cosseno de π é menos 1. Menos 1 vai sair 1 positivo. Cosseno de 0 é 1. Então, aqui vai ficar menos 1, ou seja, mais 1. Cosseno de 2π é a mesma coisa que 1. Então, mais 1. E o cosseno de π é menos 1, menos 1, mais 1. Então, essa área, ela vai ser 4 unidades de área. Tem uma outra forma da gente resolver essa integral, que é o seguinte. Existe uma simetria com relação a essa função, né, função seno, de modo que a área que está aqui acima do eixo x é igualzinha à área que está abaixo.
Então, a gente também poderia ter feito assim, ó. 2 vezes a integral de 0 a π do seno de x dx, tá? Vocês podem usar esse artifício para poder fazer o cálculo de área, quando vocês perceberem essa questão da simetria, porque de certa forma dá bem menos trabalho. Então, essa parte da matéria, gente, é muito legal, porque tem várias formas de fazer, mas eu sempre dou a sugestão de faz a representação do gráfico e depois faz uma representação de um elemento de área que é o retângulo, que é a base da integral, tá? Então, agora nesse segundo exemplo, nós vamos calcular também a área da região sombreada. Essa área é formada por 2 curvas. Bom, primeiro passo, vamos tentar enxergar o elemento de área para a gente fazer a representação corretinha aí dos limites, da altura, tá? Então, aqui vai ser o seguinte, observem que dentro dessa região, se eu pegar um retângulo aqui dentro, ó, peguei um retângulo aqui. O que eu posso afirmar sobre a base desse retângulo? Essa base, ela tá em x, ela varia de 0 até 1, então, eu vou escrever aqui de 0 até 1, que é um dx, e, portanto, a altura dele está em y. Aí, gente, o que é essa altura? Eu vou pegar aqui no desenho, observem que a altura é um ponto mais alto que é da curva verde, menos da curva roxa. A curva verde é y igual a raiz quadrada de x, e a roxinha y igual a x. Então, a altura desses retângulos que estão representados aqui dentro será raiz quadrada de x menos x. E aí, na hora de fazer o cálculo dessa integral, não tem muito mistério. O que pega mesmo são essas definições aqui no início, tá? Então, essa área vai ser integral de 0 a 1. Aí, eu tenho a altura raiz quadrada de x menos x vezes dx. Não posso esquecer esse d para trás. Nós já fizemos esse tipo de integral nas outras aulas. Vocês podem separar em 2 integrais se vocês quiserem, tá? Podem fazer direto, mas um passo importantíssimo é, em vez de escrever raiz quadrada de x, eu vou escrever x elevado a 1/2, porque fica mais fácil na hora de aplicar a técnica de integração. Então, a área vai ser a integral do primeiro termo, x elevado a 1/2 mais 1, dividido por este resultado, menos integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. Tudo isso variando de 0 até 1. Antes de aplicar o limite de integração, eu vou dar uma melhorada nessa resposta. Então, aqui vai ser x elevado a 3/2 sobre 3/2, menos x ao quadrado dividido por 2, tudo isso aqui variando de 0 até 1. E ainda posso melhorar um pouquinho a resposta, lembrando, gente, que aqui, ó, tá aparecendo uma divisão, 1 dividido por 3/2. Eu pego a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. Então, isso aqui vai dar 2/3. Logo, a área vai ser 2/3 de x elevado a 3/2 menos x ao quadrado sobre 2, variando de 0 até 1. Então, nesse momento, se vocês quiserem conferir se isso aqui tá certo, basta derivar essa primitiva, tá? Quando você fizer a derivada, tem que voltar no que está escrito aqui dentro do integrando. Agora, a gente já pode aplicar os limites de integração. Então, aplicando primeiro 1, que é o limite superior, vai ficar 2/3, que multiplica 1 elevado a 3/2, menos 1 elevado ao quadrado, sobre 2. E quando eu aplicar o zero aqui e aqui, ele vai anular os 2 termos. Só uma observação. Eu tô fazendo uma integral, ó, em x, né? Então, por esse motivo que eu tô aplicando os limites de integração na variável x, beleza? Então, agora, fazendo as continhas, nós vamos ter 2/3 menos 1/2, vou tirar um mínimo múltiplo comum, que é 6. Então, o primeiro aqui vai ser 4, o outro vai ser 3. A área vai ser 1/6 de unidade de área. Essa é a resposta. Então, mesmo que a gente tenha algumas funções com umas carinhas diferentes, é possível sim a gente calcular a área da região definida entre elas, beleza?